As proteínas são macromoléculas constituídas por pequenas moléculas de aminoácido. Elas nos fornecem material para a construção e manutenção de órgãos e tecidos, como os músculos. O crescimento dos nossos cabelos e unhas só é possível graças às proteínas, por exemplo. Proteínas podem ser adquiridas tanto no consumo de alimentos de origem animal como vegetal. Entretanto, as proteínas vegetais são consideradas incompletas, pois apresentam pouca variedade dos chamados aminoácidos essenciais, que são os aminoácidos que o nosso corpo não é capaz de produzir. As proteínas animais, ao contrário das vegetais, contêm todos os aminoácidos que nós necessitamos, e por isso são consideradas completas. O nosso organismo necessita de proteínas, tanto para a função de construção como de reparação. As proteínas também ajudam na formação de enzimas, hormônios e anticorpos. Elas são quebradas durante o nosso processo de digestão e absorvidas pelas células, sendo novamente quebradas por estas, e transformam-se em aminoácidos, que serão utilizados pelo nosso organismo onde houver mais necessidade. A ingestão de alimentos ricos em proteínas e o consumo de água são a nossa forma de equilibrar o funcionalismo do nosso corpo, e a falta de proteínas nos causa um grande desequilíbrio. Todos os nossos órgãos e tecidos necessitam de reparação constante. Uma alimentação que é rica em proteínas também nos ajuda a ganhar massa muscular e a perder gordura, desde que os exercícios físicos façam parte da rotina. É de extrema importância que as proteínas sejam consumidas após treinos de exercícios físicos, pois os músculos ficam lesados e são as proteínas as responsáveis pela recuperação e formação do tecido muscular. Sabemos que as proteínas de origem animal são as completas, mas e se a pessoa é vegetariana? Nesse caso, é importante que ela passe por um acompanhamento nutricional com um profissional da área, para que este analise a alimentação do paciente e identifique quais coisas ele deve consumir, de acordo com as suas necessidades e rotinas diárias. O consumo médio de proteínas que uma pessoa deve ter é, em geral, de 0,8 a 1,2 gramas por quilo que ela pesa. Uma pessoa de 80 quilos, então, deverá consumir entre 64 e 96 gramas de proteínas diariamente. Uma mastigação bem feita e ingestão de água antes e depois das refeições também são importantes. Deve-se ter a noção de que as proteínas, quando consumidas em excesso como qualquer coisa, podem causar alguns problemas de saúde. Lista de 40 alimentos ricos em proteínas. 1 grão de bico. Quantidade de proteína, 19 g a cada porção de 100 g. O grão de bico tem alta dose de proteínas e melhora o humor, graças ao triptofano presente em sua composição. Além disso, apresenta grandes porções de ferro. Entretanto, o seu consumo deve ser moderado, pois o grão de bico é bastante calórico. 2 queijo cottage. Quantidade de proteína, 14 g a cada porção de meia xícara. Esse tipo de queijo é atado com proteína, uma proteína cuja digestão é lenta, a proteína de caseína. Ela abastece os músculos com aminoácidos vitais. O queijo cottage é rico em sódio, então seu consumo deve ser moderado. Entretanto, no mercado são encontradas marcas que contêm menos sódio. 3 queijo suíço. Quantidade de proteína, 8 g a cada porção. O queijo suíço fornece mais proteína do que a maior parte das variedades de queijo, o que faz dele uma ótima opção de recheio de lanches. Há versões com mais ou menos calorias, de acordo com a gordura, sem que isso modifique o sabor característico.
4 ovos. Quantidade de proteína, 6g a cada um ovo de tamanho grande. Ovos são uma ótima fonte de proteína para a construção de músculos. Seu poder de incorporar a proteína ao nosso corpo é maior do que a grande maioria dos alimentos ricos em proteínas encontrados no mercado. Os ovos também são ricos em aminoácidos. 5 leite. Quantidade de proteína, 8g a cada xícara. O leite com 2% de gordura tem mais sabor do que o desnatado, além de absorver os nutrientes lipossolúveis, como a vitamina D, que também está presente na carne do tubarão branco. As vacas que são nutridas com alimentos originados de agricultura biológica fornecem leite com mais nutrientes como ômega 6. Leite de soja. Quantidade de proteína, 8g a cada xícara. O leite de soja é rico em proteínas, além de ser uma boa opção para as pessoas que têm intolerância à lactose. Ele também é um bom ingrediente para o preparo de chás e vitaminas. 7. Carne. Quantidade de proteína, 23g a cada 90 gramas de carne. Os cortes de carne mais magros são uma poderosa fonte de proteína, para cada 7 calorias a 1 grama de proteína. Já a costela, por exemplo, fornece 1 grama de proteína para cada 11 calorias consumidas. Cortes como o lombo não devem ser cozidos em excesso, pois tornam-se muito secos. 8. Carne moída magra. Quantidade de proteína, 18g a cada porção de 90 gramas de carne. A carne moída 90% magra fornece a quantidade ideal de gordura para bolos salgados de carne e hambúrgueres. Ela também é rica em creatina. 9. Costeletas de porco. Quantidade de proteína, 26g a cada porção de 90 gramas. Costeletas de porco são fáceis de serem preparadas. Deixá-las em salmoura feita com água ou vinagre por 2 horas fará com que suas fibras se quebrem, tornando a carne mais tenra. 10. Peito de peru. Quantidade de proteína, 24g a cada porção de 90 gramas. A carne do peito de peru, assim como o do frango, é sobrecarregada de proteínas. Prefira a versão sem antibióticos, procure a informação no rótulo. 11. Peito de frango, sem ossos e sem pele. Quantidade de proteína, 24g a cada porção de 90 gramas. Peito de frango fornece mais proteínas do que outros cortes e outras aves. 12. Atum branco. Quantidade de proteína, 25g a cada porção de 90 gramas de atum. O atum branco proporciona bastante proteína de fácil digestão, além de complexo B e selênio antioxidante. 13. Salmão vermelho. Quantidade proteica, 23g por porção de 90 gramas. O salmão selvagem tem um sabor melhor do que o salmão de viveiro, além de fornecer 25% mais proteína do que este. Ele também é rico em ômega 3, que ajuda no combate da gordura. O salmão, quando preparado com a pele, conserva mais sabor. 14. Linguado. Quantidade proteica, 23g a cada porção de 90 gramas. O linguado, de todas as espécies de peixe de carne branca, é talvez a espécie que mais ajuda na construção muscular. Sua quantidade de gordura também é baixa, 2 gramas de gordura a cada porção de 90 gramas de carne. O linguado do Pacífico é uma opção mais sustentável do que o linguado do Atlântico. 15. Polvo. Quantidade proteica, 25g por porção de 90 gramas. O polvo congelado tem uma vantagem em relação ao polvo fresco,
O congelamento ajuda a amaciar sua carne. 16. Tilápia. Quantidade proteica, 21 g a cada porção de 90 gramas. Encontrada na maioria dos mercados, a tilápia tem um sabor suave e é fonte de grande quantidade de proteína, ajudando no ganho de músculos. Prefira a tilápia americana do que a tilápia asiática. 17. Anchova. Das opções de peixes enlatados, as anchovas são a melhor escolha quando se trata de valor proteico. Além disso, devido ao seu pequeno tamanho, as anchovas acumulam muito menos toxinas do que as espécies maiores. Para dessalgá-las, deixe-as submersas na água por 30 minutos, escorrendo-as em seguida. 18. Sardinha. Quantidade proteica, 21 g a cada porção de 90 gramas. As sardinhas, além de oferecem bastante proteína, também possuem vitamina D e ômega 3. 19. Feijão branco. Proteínas, 20 g de porção a cada xícara. Feijões geralmente são uma boa e barata fonte de proteínas, além de serem versáteis e utilizados em diversos pratos pelo mundo, até mesmo como matéria-prima de doces. O feijão branco oferece 13 gramas de fibra dietética a cada copo. 20. Frango. Proteínas, 21 g a cada porção de 90 gramas. Frango cozido e desfiado é uma boa opção para recheios de tortas, sanduíches e complemento de saladas. Opte pelas marcas que apresentam menos sódio na composição. 21. Carne enlatada. Proteínas, 24 g a cada porção de 90 gramas de carne enlatada. Os elevados níveis proteicos na carne enlatada garantem reforço muscular. A carne enlatada pode ser cozida junto de legumes picados e servida com arroz, como também pode ser consumida em lanches. 22. Lentilhas secas. Proteínas, 13 g de porção a cada 1/4 de xícara. As lentilhas secas, pacotes, são uma excelente e prática maneira de se obter um aumento de consumo de proteínas, além de serem fonte de minerais e fibras que ajudam na digestão. Para prepará-las, cozinhe-as em uma panela de água por cerca de 20 minutos, ou até ficarem macias. 23. Chouriço. Proteínas, 21 g a cada porção de 90 gramas. O chouriço é um produto com uma boa quantidade de proteínas. O chouriço espanhol não precisa ser cozido, já que é curado em seu preparo. Já o chouriço mexicano necessita ser frito antes de consumido. 24. Rosbife. Proteínas, 18 g a cada porção de 90 gramas. Carnes geralmente possuem mais proteínas do que outras opções de alimentos. Além disso, as carnes assadas são uma das opções mais magras que existem. Opte pelas versões sem nitritos e nitratos, pois estes têm sido associados a diversas doenças, como o câncer. 25. Carne seca. Proteínas, 13 g a cada porção de 30 gramas. A carne seca é um ótimo construtor de músculos, graças à sua grande quantidade de proteínas. 26. Pepperoni. Proteínas, 18 g a cada porção de 90 gramas. A quantidade de proteínas que o pepperoni tem é um bom argumento para que você o use como recheio de pizza, lanches e aperitivos. Prefira as marcas com menor teor de sódio. 27. Bacon canadense. Proteínas, 15 g a cada porção de 90 gramas de bacon canadense. A vantagem que o bacon canadense tem sobre o bacon tradicional é que o primeiro possui uma quantidade de gordura 6 vezes menor. 28. Peito de peru assado.
Proteínas, 18 g a cada porção de 90 gramas. O peito de peru assado é pobre em gordura e rico em proteínas. 29 chips de feijão. Proteínas, 4g a cada porção de 30 gramas. Se você é fã de chips de snacks crocantes, experimente chips de feijão. A marca Beanitos lançou a novidade no Brasil em 2015, e também há no mercado as marcas importadas. 30 nozes mistas. Proteínas, 6g a cada porção de 60 gramas. Mix de nozes com amendoim, amêndoas e castanha de caju é uma boa maneira de se obter proteínas de um jeito gostoso. Existem tanto as versões salgadas como sem sal. 31 manteiga de amendoim. Proteínas, 8g a cada porção de 2 colheres de sopa. A manteiga de amendoim pode não ser tão boa como manteiga de amêndoa, mas ainda é líder no que diz respeito à quantidade proteica. Ela é uma boa opção como acompanhamento de pães e torradas. Evite as versões com baixo teor de gordura, pois as indústrias substituem a gordura por açúcar. Existem versões sem açúcar no mercado também. 32 tofu. Proteínas, 12g a cada porção de 90 gramas de tofu. Um bom substituto de carnes e queijos, o tofu também uma boa fonte de proteínas já tem seu espaço na alta gastronomia garantido. Fritar, defumar ou saltear o tofu confere mais sabor ao prato. 33 smoothies. Proteínas, 16g a cada porção de um copo. Os shakes de proteína são um dos alimentos preferidos pelos atletas e praticantes de atividades físicas, mas os smoothies garantem mais frescor por serem menos densos e mais líquidos. Os smoothies que contêm fonte de proteínas como a proteína do soro do leite são os ideais. 34 ervilhas. Proteínas, 7g a cada porção de um copo. As ervilhas, ao contrário da maioria dos vegetais, são abundantes em proteínas até mesmo as congeladas. Elas também contêm fibras, que são importantes devido ao efeito saciador, o que acaba ajudando no emagrecimento. Examine sempre os pacotes de ervilhas congeladas e verifique se estão bem soltas, pois caso haja cubo de gelo no interior é provável que as ervilhas foram descongeladas e recongeladas, o que degrada sua qualidade. 35 soja verde, edamame. Proteínas, 8g a cada porção de meio xícara. A soja verde dá à sua dieta uma boa quantidade de proteína vegetal, além de fibras, vitaminas e minerais. No mercado há soja verde descascada congelada. 36 iogurte grego. Proteínas, 6g a cada porção de meio xícara. O iogurte grego tem ganhado cada vez mais espaço na dieta do brasileiro. Ele pode ser um ótimo complemento para o lanche ou sobremesa, uma vez que contém proteínas de alta qualidade. Gelado e cremoso, misturado com granola, aveia ou pedaços de fruta fica uma delícia. 37 quinoa. Proteínas, 8g a cada porção de uma xícara. A quinoa sul-americana contém diversos aminoácidos essenciais, fornecendo um verdadeiro arsenal completo de proteínas de qualidade. Fritá-la na frigideira garantirá um sabor especial. 38 germe de trigo. Proteínas, 6g a cada porção de 30 gramas. O trigo é composto por 3 partes, germe, farelo e endosperma. O germe é a parte com maior quantidade de proteínas do trigo, e pode ser adicionado às aveias e massas, como de panqueca. Armazene-o na geladeira para que seja mantido o seu frescor. 39 macarrão soba. Proteínas,
12 g a cada porção de 90 gramas de macarrão soba. O macarrão soba é um macarrão de origem japonesa e composto por trigo sarraceno, cuja quantidade de proteínas é maior do que a maioria das massas à base de trigo. Outra vantagem é que o macarrão soba cozinha na metade do tempo que um macarrão integral costuma levar. 40 filé mignon. Proteínas, 20 g a cada porção de 100 gramas. O filé mignon, dentre os cortes bovinos, é a parte mais macia, localizada na traseira do animal. 27 alimentos ricos em proteínas com pouca gordura. 1 pasta de amendoim. 2 brócolis. 3 amaranto. 4 quinoa. 5 leite de soja. 6 bife grelhado. 7 tilápia. 8 pistache. 9 clara de ovos. 10 iogurte light. 11 atum. 12 amêndoas. 13 ovos. 14 frango. 15 leite. 16 peru. 17 porco. 18 queijo cottage. 19 sopa de lentilhas. 20 macarrão cozido. 21 salmão. 22 camarão. 23 tofu. 24 feijão cozido. 25 lentilhas. 26 mariscos. 27 anchovas. Alimentos permitidos na dieta da proteína. Os alimentos permitidos na dieta das proteínas são os ricos em proteínas e pobres em carboidratos, como algumas verduras, frutas e legumes. Exemplos: carnes magras, peixes, ovo e presunto. Leite, iogurte e queijo. Gelatina dieta. Acelga, espinafre, alface, agrião, rúcula e chicória. Rabanete, aipo e pepino. Melancia, melão, abacate, limão e toranja. A dieta das proteínas deve ser feita por 15 dias consecutivos e 3 dias de intervalo, sendo repetida por mais 15 dias, não excedendo esse período. Os alimentos proibidos durante a dieta são pães, macarrão, batata, arroz, feijão, milho, água de coco, biscoitos, bolachas, doces, bolos, sucos artificiais, refrigerantes e qualquer outro alimento que seja rico em carboidratos.